Pela primeira, segunda ou terceira vez, você pode levantar suas mãos para que nós possamos te conhecer. Glória a Deus. 2 pessoas, você pode dar um aplauso ao Senhor, irmãos. Aleluia. No final do culto, você está convidado para estar conosco na sala de boas-vindas, para tomar um café, bater um papo, para a gente te conhecer melhor. Esses irmãos de azul aí, de preto, de vermelho, esses irmãos que estão do seu lado, poderão te conduzir até lá. Amém? Glória a Deus. E eu quero chamar aqui a nossa irmã Aline. Amém. Boa noite, tudo bom? Nós estamos assim muito felizes por hoje, né, estarmos aqui recebendo algumas das pessoas que durante 3 meses estavam aqui às terças-feiras, enquanto muitos de vocês estavam nos seus lares, descansando depois de um dia de trabalho, existiam aqui conosco, né? Pessoas aprendendo mais de Deus, pessoas dispostas a servir ao Senhor com excelência, e estavam aqui fazendo um curso, treinando, né, para estar trabalhando no Ministério Infantil. Muitos já são professores do Ministério Infantil, outros estão iniciando o seu ministério conosco, outras pessoas são de outras igrejas que vieram também estar buscando conhecimento. E isso é muito importante para nós, né, de sermos igreja referência aqui no município de São Gonçalo. Nós tivemos aqui mais de 50 pessoas fazendo esse curso. Não sei se todos puderam estar presentes hoje, porque hoje, né, está iniciando aí a faculdade, muitas pessoas então não puderam estar presentes, outras trabalhando. Mas algumas delas que estiveram conosco durante esses 3 meses estão aqui. Honrosamente serão recebidos por vocês, né? Então, por favor, aqueles que fizeram o curso intensivo de Ministério Infantil podem vir à frente para que nós possamos estar orando. E você aí que não fez pode então recebê-los com carinho, né? Que eles vieram aqui. Tem mais, pode bater mais palmas. Glória a Deus. Amém. Eis aí, então, uma pequena amostra, né? E existe um versículo que quem trabalha já no Ministério Infantil sabe, que é o nosso lema. E eu gostaria de estar assim declarando, né, até para você que é de fora, de outra igreja que esteve aqui conosco, lá em Colossenses 1, versículo 10, está dizendo assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amém? Esse é o desejo de Deus para nós, para que cada um de nós possa frutificar em toda boa obra. Então, para você aí que ainda não tem um ministério, ore ao Senhor. Não faça nada por emoção, né, por impulso. Ore ao Senhor. Se você não tem aí uma vocação, um chamado em determinada área, ore ao Senhor e se coloque à disposição em servi-lo. Algumas de nossas, que fizeram o curso, né? Tem a nossa camisa aí, servir ao nosso maior prazer. E que esse seja o desejo de cada um de vocês, que vocês possam servir com todo o prazer ao Senhor, né? Independente de qual seja o ministério.
Ministério vai muito mais além do que uma profissão que você adquire conhecimento, depois vai lá e mostra o diploma para você passar no concurso, para você passar na frente de todo mundo com seus títulos. Ministério é chamado. E esse chamado vem do Senhor, né? Então, que vocês possam estar se dedicando a Ele em todo o tempo. Então, eu quero para vocês aí, ó, que estão de costas para mim, queridos e queridas, parabéns. Valeu a pena. Chuva, frio, né? Cansaço, vocês venceram. Meus parabéns a vocês. Que Deus abençoe as igrejas aí. Obrigada aos pastores que tiveram aí confiança em enviar vocês para uma igreja que leva Deus a sério. Tá bom? Parabéns. Olha a foto. Tem foto aí. Olha lá, pastor. Aliás, pastor Rogério, pastor José Luiz, cadê o pastor Renato, pastor Adilson, todos eles fizeram parte desse curso conosco. Tá? Muito obrigada. E as suas devidas esposas. Pastor Gilson também, né? Muito obrigada. Todos eles, eu tenho que agradecer. Uma igreja que ama, uma igreja que se dedica. Eu não dei esse curso sozinha. Esse curso foi mais de 1 ano de oração. Eu e a pastora Dulce orando, conversando, fazendo juntas a grade. Né? Então, eu quero agradecer de todo o coração a vocês que se envolveram conosco, tá? Se empenharam, as famílias que emprestaram suas esposas, como o Sérgio, por exemplo, que emprestou suas esposas aí para a gente durante esse tempo. Muito obrigada, tá bom? Então, agora o pastor vai estar orando, né? Muito obrigada, tá, pastor? Então, vou pedir você para estar de pé, estender as mãos, para abençoar esses irmãos que eles foram capacitados para servir, porque é o maior exemplo que nós temos de serviço, é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo Deus, poderia ser servido, mas Ele deu a sua vida para servir a cada um de nós. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que concluíram, Senhor, esse curso de capacitação, Pai. Obrigado, Senhor. Abençoa suas mãos. Aqueles que fizeram a reciclagem, que o Senhor possa abençoar. Aqueles que fizeram pela primeira vez, que eles possam sair para suas igrejas e multiplicar as bênçãos que eles receberam aqui nesse lugar. Nós abençoamos a vida de cada um deles e declaramos, Senhor, que no coração deles há de existir o mesmo sentimento que houve no seu coração, Senhor, que podendo ser servido, o Senhor escolheu servir e entregar a sua vida por cada um de nós. Por isso te louvamos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Parabéns, Deus abençoe. Aqueles que têm que ir, tem alguns que estão saindo daqui indo para o seu local de trabalho lá. Tem aqui ainda alguns avisos rápidos aqui, queria compartilhar com a igreja. O primeiro é a irmã Orlandina, que me deu um bilhetinho aqui agradecendo ao Senhor pela igreja que orou pela sua irmã Eni no culto pela manhã. Ela estava desaparecida e os filhos a encontraram. Ela estava lá na Praia da Luz, na casa de uma senhora. Foi encontrada. Ela está agradecendo a igreja aqui. Tem mais 3 avisos aqui. Um é reunião com todos os trabalhadores de ministério, que teria sido no último dia 30, mas foi transferido para o dia 6/8, na próxima segunda-feira, e os trabalhadores digam amém. Amém. No próximo sábado, 17 horas, o culto Desperta Déboras, e as Déboras digam amém. Amém. No próximo domingo pela manhã, às 9 horas, é a ceia do Senhor. E após a ceia, o Ministério de Família estará oferecendo um delicioso frango à milanesa, maionese, arroz, feijão e mais um guaravita. Faça assim, por apenas R$15, irmãos. É um hambúrguer, R$15.
e ainda faz mal para a saúde. Você vai comer aqui coisa boa, de qualidade, feita com chazon não, com amor. Diga para a pessoa que está do teu lado, você não pode perder. Não é Shazam não, é Sazon. Outro aviso aqui, a Igreja de Nova Vida em Alcântara tem a grande alegria de convidar Vossa Excelência e digníssima família para o culto de investidura do pastor André Gomes como presidente executivo da igreja, que será realizado no dia 18 de agosto, às 18 horas, aqui no templo. Nessa ocasião, será reconhecida como pastora emérita da igreja a excelentíssima senhora pastora Dulce dos Anjos Gomes. A cerimônia será presidida pelo reverendíssimo doutor Tito Oscar Almeida Júnior, bispo sênior do Conselho das Igrejas de Nova Vida do Brasil. E você que é da casa, não pode perder o seu lugar. Diga amém. E o último aqui, tão importante também, aviso, é a doação de sangue de qualquer tipo sanguíneo para Guiomar Correia, que está internada no Hospital Estadual Alberto Torres. A igreja orou por ela na quarta-feira passada. Essa doação pode ser feita de segunda a sexta-feira, de 8 às 16 horas, sábado, de 8 às 12 horas. Banco de Sangue Serum, localizado na Rua do Riachuelo, 43, centro do Rio de Janeiro. Basta comparecer com documento de identidade, original e foto. Maiores informações com a secretaria da igreja. E você que é doador e que tem essa possibilidade, semeia. Mais bem-aventurado é dado do que receber. Amém, irmãos? Amém. Eu espero que nenhum de nós aqui precise um dia de doação de sangue. Mas tem alguém precisando e nós estamos cheios de sangue para dar. Então, vamos semear. Não deixe o mosquito levar o seu sangue. Brincadeira. Brincadeira, irmãos. Agora vamos para o momento cirúrgico aqui do culto, que é a ministração da palavra de Deus. E eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Glória a Deus. Amém? Então vamos orar. Querido Deus e amado Pai, no nome de Jesus, Pai, nós te louvamos nessa noite pela oportunidade, pelo privilégio que nos dá de poder tocar aqui na Tua palavra para compartilhar com a Tua igreja, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que só possa atender a necessidade do Teu povo, da Tua igreja, que veio nessa noite para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, a Tua direção. E que nós possamos receber, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, nos ajudar, nos orientar, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti, nós não podemos fazer absolutamente nada. Por isso, Senhor, nós te agradecemos no nome de Jesus e todos digam amém. Filipenses, capítulo 2, vamos ler do versículo 5 até o versículo 11, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Jesus é o título que eu dei para essa mensagem aqui, que Deus colocou no meu coração. Cristo, nosso maior exemplo. Você pode repetir comigo? Cristo, nosso maior exemplo.
E o tema, que eu também dei um tema para essa mensagem, o tema é obediência. Então, Cristo é o nosso maior exemplo, em todas as coisas. Tudo que você pensar, o Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo quando ele nasceu. Imagina, e você crê que o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, nasceu lá num estábulo, ou num curral, onde que dormiam os animais. Ele nasceu ali, né, você sabe dessa história. Não tinha lugar para ele na hospedaria. Eu acho que se aquele dono da hospedaria soubesse quem era o neném, ele tirava até alguém lá para poder colocar o neném. Mas ele não sabia. Creio eu que ele não sabia. Ele poderia ter nascido num palácio, porque ele era Deus. Ele era homem, mas ele também era Deus. E como homem, ele foi tentado em todas as coisas. Tudo que você imaginar aí, ele foi tentado como homem. Ele, diz a Bíblia, é um homem que sabe o que é sofrer. Mas ele jamais caiu em tentação. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Como Deus e como homem, 100% Deus e 100% homem. Ele era semelhante ao Pai, como está escrito lá em Colossenses capítulo 1, no versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse é o nosso Deus. Ele sabe a dor que você sente. Por isso que ele nasceu como homem. Ele veio como homem, ele vestiu essa nossa natureza humana exatamente para que hoje nós pudéssemos clamar a ele e falar: Senhor, tu sabes o que eu estou passando. Seja lá qual for o que você estiver passando. Ele, na oração, ele falou assim, na oração do Pai Nosso, ele falou: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque, como falei quarta-feira passada, a tentação não é o pecado. Tentação não é pecado. O pecado é cair na tentação. E o pecado, uma vez gerado, ele gera morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia fala: se alguém pecar, nós temos um advogado justo e fiel, que nos perdoa os pecados e nos purifica de toda a imundícia. Ele é o Senhor, ele é justo. Diz também que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas não diz que onde superabundou a graça, voltou de novo a superabundar o pecado. Por isso a gente tem que ter cuidado com a graça de Deus. Nós estamos na graça, no tempo da graça, mas nós temos lei. Diga amém. Não estamos soltos. E tinha uma parábola de um homem que andava muito desanimado. Ele andava muito desanimado com as coisas, com a vida, com as crises. Né? No país que ele morava lá tinha crise também. E por falar em crise, eu acho que tem crise no mundo inteiro, né? Se você ligar a televisão, você vai ver que tem crise no mundo inteiro. Então não queira ir para outro país não, irmãos. Vamos resolver a crise aqui do nosso, amém? Amém. Vamos orar pela nossa nação, para a gente ver se cumprindo aqui a promessa de Deus na nossa nação. E ele, muito desanimado, e era um cristão também, e ele, um dia, ele andando desanimado, aí de repente uma luz brilhou para ele, era Deus falando com ele. Aí ele: oh Deus, que bom que o Senhor apareceu, estou tão desanimado. Aí Deus falou: tem um plano para você, rapaz. Aí ele: e qual é, que plano é esse? Deus falou: não tem uma pedra do lado da tua casa? Ele falou: tem. Então, você todo dia, faça chuva ou faça sol, você vai empurrar aquela pedra de manhã que você vai acordar. Todo dia. Você aceita? Aí ele falou: amém, Senhor, eu aceito. E ele foi lá. Todo dia ele acordava, lembrava do plano de Deus, ele ia lá e empurrava pedra.
Outro dia ele ia de novo. Estava chovendo, ele ia lá e empurrava pedra. Fazia sol, ele ia lá e empurrava pedra. Mas foi passando um tempo, né? E ele via que nada acontecia, né? Aí, quando ele começou a olhar muito para a pedra, o inimigo veio e falou assim: você é bobo, rapaz. Está vendo que você está um tempão empurrando essa pedra aí, essa pedra não sai do lugar? Isso aí, Deus te enganou, rapaz. Aí ele, deu ouvido para o inimigo e já não ia mais todo dia, né? Ele ia dia sim, dia não. Às vezes estava chovendo, ele, hoje eu não vou empurrar aquela pedra, não. Está chovendo, está 19 graus, aí ele ficava. Aí no outro dia, amanhecia o sol, ele, vou lá e empurrava a pedra, mas não empurrava mais com tanta força, não, sabe? Ele só empurrava, e assim ia, né? E empurrando para cá. Um dia, ele desanimado, ele falou: Senhor, voltou a ficar desanimado de novo. Pior do que ele estava, né? Já não estava nem aguentando mais orar, quase, né? Aí ele: Senhor, eu desisto daquele plano, porque eu não estou conseguindo mais, e também a pedra não sai do lugar, já estou um tempão empurrando. Aí Deus falou: vem cá, mas quem disse que eu falei para você que a pedra ia sair do lugar? Eu falei para você empurrar a pedra. Falei: não, mas o inimigo falou que a pedra não saiu. Não, mas aí não fui eu. Eu falei para você empurrar a pedra. Por quê? Olha como é que estão seus braços aí agora. Ele olhou para o braço dele, estava mais forte, os músculos dele estavam mais fortes. Todo dia, quando ele acordava lá para empurrar a pedra, ele aproveitava, ia lá, capinava o quintal, fazia alguma coisa, se animava para ir trabalhar, e ele não estava vendo isso. Quando ele caiu em si, ele ouviu de novo a voz de Deus e começou a trabalhar, começou a se animar, porque ele viu, conforme o inimigo, estou falando aqui de tentação, é assim que acontece com a gente. Deus tem um plano na nossa vida. Deus tem um plano para cada um de nós. Ele só tem um plano, mas é para todos nós. E nós não podemos desanimar. Por quê? A palavra de Deus, ela é a verdade, querido. E uma hora, aquilo que você está esperando vai acontecer. Você precisa perseverar. Amém? Foi isso que o inimigo fez com Jesus. Só que Jesus era homem e ele era Deus. E Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, como homem, Jesus foi lá e o inimigo, ele estava com fome, o inimigo oferecia a ele pão. E Jesus combatia ele com a palavra. Também está escrito: se você se ajoelhar e me adorar, Jesus, só Deus, está escrito. Eu só adoro Deus. Mesmo que o inimigo, com certeza, fale: mas, rapaz, você está perdendo o teu tempo, rapaz. Você sabe o que vai acontecer? Você está aí sendo fiel. Será que vale a pena? Seguindo, Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. A morte de cruz era desprezada e amaldiçoada. A mais desprezada e amaldiçoada forma de morrer. Por isso que Jesus morreu na cruz. Ele também é o exemplo da pior morte. Portanto, os romanos, naquela época, eles penduravam as pessoas crucificadas nas estradas principais e na porta da cidade, para todo mundo que entrasse lá e visse aquela pessoa crucificada, recebesse essa informação: se você vacilar aqui, é isso que vai acontecer com você. E às vezes o inimigo faz isso comigo e com você. Ele começa a botar desespero na sua vida, começa a botar coisa que você olha e você fala: ih, rapaz, está pegando para mim, para tirar a sua confiança em Deus, para que você não esteja com os olhos fitos no Senhor, para que você confie na sua própria natureza humana, para que você desobedeça a palavra de Deus. O que Ele quer mesmo é que a gente desobedeça. Igual esses irmãos que nós oramos aqui, eles foram capacitados para servir. Esse era o sentimento que tinha no coração do Senhor Jesus, que nós lemos aqui no início. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Todos os pensamentos, palavras e ações de Jesus estavam subordinadas a Deus. Ele era Deus. Mas, como diz aqui, ele se humilhou. Como? Por que ele se humilhou? Porque, como Deus, quantos, assim, com perdão da palavra, quantos tolos daquele tempo se aproximavam de Jesus para poder colocar ele à prova? Só que Jesus, Deus, ele sabia da intenção do coração.
E Jesus, então, respondia aquelas pessoas como Deus. Mas, quando uma pessoa se aproximava de Jesus com humildade, com sinceridade de coração, Jesus abençoava aquela pessoa. Porque ele se humilhou. Ele poderia usar os seus poderes divinos para destruir essas pessoas que colocam ele à prova, para aniquilar na hora, apenas com sopro, talvez, ou com piscar de olhos, não sei. Mas ele não fez isso. Ele se humilhou. E ele se humilhou e assumiu a forma de servo. Em Filipenses 2, que eu li aqui no versículo 6, diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tornando em semelhança de homens. Ele a si mesmo se humilhou e serviu. Então, eu vi aqui 4 coisas nesse texto aqui, que nós podemos pensar nessa noite. Esvaziar-se, repete comigo. Servir, humilhar-se e obedecer. Essas 4 coisas estão nesse texto aí. Depois você pode ler ele com mais calma em casa. Nessa ordem aí, primeiro Jesus se esvaziou, Deus se esvaziou. Depois Deus, o Senhor Jesus, serviu. Depois Deus, o Senhor Jesus, se humilhou. E depois ele obedeceu. E não obedeceu, ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Detalhe, ele sabia que ele ia morrer na cruz. Eu não sei do que eu vou morrer, nem quero saber, eu só quero ir para a glória. E você? Isso aí eu vou me preocupar com isso, irmão. Eu quero viver e servir o Senhor. Eu vou morrer e vou para a glória. Eu não vou. O crente não morre, ele nasce para a vida eterna. É isso que diz a Bíblia. Então, eu não quero saber disso. Quero saber de viver e de servir a Deus e a meus irmãos. Porque não posso servir a Deus se não servir aos meus irmãos. A Bíblia fala, se você não ama ao irmão a quem você vê, se eu não amo o pastor José Luiz que eu vejo, como poderei amar Deus que eu não vejo, que Deus é um Espírito? Tem como? Às vezes é mais fácil eu amar Deus porque eu não vejo Ele. E é mais difícil eu amar meu irmão porque eu vejo Ele. Mas Deus falou, opa, se você não amar Ele, você também não pode me amar. Esvaziar-se. Como filhos, Deus nos garante uma capacidade similar de esvaziarmos a nós mesmos no servir a outros. Jesus é o nosso maior exemplo. Então, ele também é o nosso maior exemplo em serviço. Amém, igreja? Então, de que você está cheio? É uma pergunta que você pode fazer nessa noite. O que você está cheio? A Bíblia diz que nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Mas eu pergunto para você, não precisa me responder não. De que você está cheio? O que você precisa esvaziar? O Senhor Jesus, esvaziar é você pegar alguma coisa que está cheia e tirar tudo de dentro e deixar vazio. O Senhor Jesus se esvaziou de ser Deus, de não usar seus poderes no tempo que ele veio aqui servir. Porque se ele usasse seus poderes, claro, era isso que o diabo queria. Tanto que tentou ele. Se joga daí, está escrito que Deus vai te segurar. Porque ele queria que Jesus usasse seus poderes divinos. Porque o diabo sabia que Jesus era Deus também. Então, o primeiro é esvaziar. O que você está cheio, querido? O que está enchendo o seu coração? É a falta de perdão? Inveja? Ira? Desobediência? Desonra aos seus líderes? Desonra aos seus pais? Preguiça de servir o Senhor? Desânimo? De que você precisa se esvaziar? O segundo ponto, na ordem, Jesus serviu. Jesus se esvaziou e serviu. E Jesus serviu de maneira integral.
todos que estavam à sua volta ele serviu. Todos. Exceto aqueles que não queriam ser servidos por ele. Mas se chegasse perto dele, não para o colocar à prova, mas vazio, ele servia. Nós fomos chamados para servir e não para ser servido. Se você quer copiar o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo, você precisa servir. É o que eu costumo falar aqui, eu tenho certeza que é a fala dos nossos pastores aqui. Nós fomos ordenados a pastor, não é para ser servido por você não, querido. É para servir você. Você pode perguntar a eles depois que ele vai falar, eu concordo com o pastor Rogério. Nós fomos chamados para servir a igreja de Deus. Hoje eu ia falando com a minha esposa, quando eu não era cristão, eu jamais podia imaginar que um dia eu fosse ser pastor, podia imaginar que eu fosse ser qualquer coisa, menos pastor. Aí hoje eu falei para ela que um amigo me encontrou nesses dias, estava preso, ele, pô, tô sabendo que você está na igreja, né? Eu falei, tô. Aí eu falei para ela, mas eu nem falei nada para ele que eu sou pastor. Ela, mas ele deve saber. Aí eu falei, mas se ele saber, glória a Deus, eu tenho honra de servir como pastor. Não tem vergonha não, pode falar, eu sou mesmo. Foi Deus que me chamou. Amém. Repete comigo, nós fomos chamados para servir. E não para ser servido. Se é que nós queremos seguir o exemplo do Senhor Jesus. Agora, se você quiser seguir o exemplo dos políticos, dos empresários, dos fazendeiros, eles estão lá para ser servidos. Mas o Senhor Jesus, não. Confere nos evangelhos. O terceiro ponto, ele se humilhou. Jesus serviu e se humilhou. Em seu estado de humilhação, abriu mão da sua majestade. Ele abriu mão. Por isso, que a gente lê no final aqui, que ele cresceu em graça, estatura e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Porque ele se humilhou. E Deus falou, olha, todo joelho vai se dobrar diante de você, e toda língua vai confessar que você é o Senhor. Nós aqui já fazemos isso hoje, mas não importa. Quem não faz hoje, um dia fará, porque está escrito. Um dia vai estar lá o Senhor na sua glória e todo mundo de joelho e dando glória a Ele, até mesmo quem não concordou com Ele. Porque está escrito, irmão. Ele se esvaziou, ele serviu e se humilhou. E por último, ele obedeceu. Jesus se humilhou e obedeceu. E o final da obediência dele foi entregar a vida na cruz por mim e por você. Você estava numa condição e você ia se perder para sempre. Você estava destinado a sofrer eternamente. Não é só morrer eternamente, não. Sofrer eternamente. E sofrimentos terríveis. Aí Jesus obedeceu até a morte, morte de cruz. Porque quando ele morreu na cruz, ele pagou o salário do meu e do seu pecado. Ele não tinha pecado, mas ele decidiu. Por isso, está escrito na Bíblia que ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Em Hebreus 5:8 está escrito, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Todo o sofrimento que Jesus passou, por mim e por você, ele aprendeu a obedecer. Ou seja, ele não julgou ser igual a Deus, mas ele obedeceu para que ele chegasse até lá, naquele plano que Deus tinha para ele. Estava chovendo, Jesus estava indo para a cruz. Fazia sol, ele estava indo para a cruz. Quem sabe como homem acordava desanimado, ele ia para a cruz. Estava com sono, ia para a cruz. E quando o diabo chegava perto dele, ele disse, é bobo, rapaz. Se você vai passar por isso, ele ia para a cruz. Ele falava, reda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. E ele ia para a cruz. Precisamos imitar o Senhor Jesus Cristo, nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. E nós precisamos imitar Ele. E o que está escrito a respeito dele, você precisa ler
os evangelhos, para que você conheça quem é o teu Deus, quem é o Deus que você ora, quem é o Deus que você todo dia pede a Ele para abençoar a sua vida, quem é o Deus que você sabe que até o dia de hoje Ele está pronto para nos servir. Por isso que a gente ora, a gente pede a Ele que abençoe nossa família, que salve nossa família, que abençoe nosso salário, porque a gente sabe que Ele está sempre pronto para nos servir. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele falou assim para os seus seguidores: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo imitava Cristo, e ele falava para os seus discípulos: pode me imitar como eu imito a Cristo. E você, querido? Tem como você falar para as pessoas que andam do seu lado? Igual o apóstolo Paulo? Em Efésios capítulo 3, versículo 17, os discípulos de Paulo lhe imitavam. Está escrito assim, Paulo falou: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Paulo falou assim: olha, eu estou ensinando vocês a imitar Cristo, mas pode me imitar, imita o modelo, porque eu imito o maior modelo. Precisamos ter uma vida constante em esvaziar-se de tudo, querido. De tudo que está impedindo você servir a Cristo, você ser um servo de Deus. Se tem uma coisa que nós fomos chamados, é para servir. Servir. Pode falar: Senhor, me ajuda a servir, eu quero seguir o seu exemplo, servir os seus irmãos. Nós aqui servir a nossa vizinhança, a nossa família, servir nossos filhos, nossas noras, netos, genro, servir os nossos pastores, os nossos diáconos, o pastor servir o obreiro. Ou será que dentro de nós não tem o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus? Ele serviu, querido. Ele serviu e serve você até hoje, serve a mim. E nós precisamos seguir o exemplo dele. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Se uma coisa que Deus requer de você, é que você sirva. Porque ele falou assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou que desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas. Se você obedecer esses 2 mandamentos, você consegue também cumprir os 10 mandamentos lá de Êxodo. Você imagina, querido, se o povo, se todos não adulterassem, obedecessem só esse mandamento de não adulterar, como que as famílias seriam felizes? Não teriam filhos aí, tudo perdido aí, sem pai, sem mãe, ou morando em outra família. Só esse mandamento, pensa comigo. Peço que você curve sua cabeça. Aleluia. Nos ajuda, Senhor, a servir. Nos ajuda, Senhor, a ter o mesmo sentimento também que o Senhor tinha. Oh, aleluia. O Senhor, Pai, se humilhou, o Senhor obedeceu, o Senhor serviu e o Senhor se esvaziou, Pai. Oh, Deus, fala ao nosso coração nessa noite. O que nós precisamos, Senhor, esvaziar? Oh, Deus, a Tua palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que o nosso templo está cheio, Senhor? Oh, Deus, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, servir aos nossos irmãos, Senhor. Servir aquelas pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Servir a nossa família, Pai. Servir a igreja que o Senhor nos trouxe para congregar. Oh, Deus, coloque esse sentimento no nosso coração, Pai. Nós queremos nos humilhar perante a Tua potente mão, Senhor. Oh, aleluia.
Diga aleluia, irmãos. Oh, aleluia. Queremos te obedecer, Senhor. O Senhor aprendeu a obedecer, Pai, através do sofrimento. Mas nós não queremos sofrer por não te obedecer, Pai. Quantos irmãos estão sofrendo, Senhor, em várias áreas das suas vidas, por conta que tem te desobedecido, Senhor. Tem desobedecido a tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu devido tempo, vos exalte. Oh, aleluia. Fala com Deus nessa noite, querido. Concentre-se no Senhor. Não se distraia. Se você está com o celular ligado, desliga. Fala com Deus agora, não perca essa oportunidade. Você veio o que você veio fazer aqui? Ele quer te abençoar, meu irmão. O Senhor Jesus quer fazer de você um servo que siga o seu próprio exemplo. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, porque o Senhor se esvaziou e serviu. O Senhor serviu e se humilhou. Aleluia. Vai dizendo aleluia para o Senhor Jesus Cristo. Ele quer ouvir a sua voz. Vai dizendo glória a Deus. Eu quero aproveitar e perguntar nessa noite, se por acaso você entrou aqui nessa noite e tem o desejo de aceitar o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Ele morreu na cruz no seu lugar. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Ou talvez você que esteja afastado do caminho de Deus, e nessa noite você fala: eu quero voltar, eu quero servir esse Deus, eu quero servir esse Deus que veio aqui na terra para servir e serve até o dia de hoje. Levanta suas mãos, eu quero orar por você. Abriu mão da sua glória. Vou pedir você para ficar de pé, por gentileza. E semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou. Como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará.
sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. poderoso, 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 poderoso. poderoso. Ele Ele é forte, é forte, ele é forte, ele é forte, ele é forte. ele é forte. Ele é Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor. Queremos seguir o teu exemplo, Senhor. E se você quer essa oração, coloca a mão no teu coração. Se você ouviu a voz de Deus nessa noite, se você precisa se esvaziar, precisa se humilhar, precisa obedecer e servir. Oh, aleluia. Toca, Senhor, em cada coração nessa noite, Pai. Porque não terá sentido, Senhor, em nossas vidas, se não gastar os anos de vida que o Senhor tem para cada um de nós, servindo e servindo e servindo. Oh, Senhor, se nós não queremos servir, Senhor, não é o teu reino que é o nosso lugar. Porque o nosso maior exemplo poderia ter sido servido, mas o Senhor mesmo disse que eu vim para servir e entregar a minha vida por amor de muitos. Oh, choremande cantarás. Oh, rimanderele chemande cantaralabás. Oh, aleluia. Fala com Ele, querido. Não vá embora sem falar com o Senhor aquilo que você precisa. Se esvaziar. Oh, aleluia. Aleluia. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque eu creio que o Senhor nessa noite falou o coração de todo aquele que entrou aqui com o propósito de ouvir a Tua voz. E eu te peço, Senhor, como diz a Tua palavra, que essa palavra venha dar frutos para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. E que possamos sair daqui decididos, ó Deus, a não desistir do chamado que o Senhor tem para cada um de nós, o chamado para servir. Obrigado, Senhor. Leva o Teu povo debaixo da Tua proteção e direção. Conceda-nos uma noite abençoada na Tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. E que o povo de Deus diga amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Amém.